O Daniel faz a seguinte pergunta: por que as cartas de Santo Inácio de Antioquia não entraram na Bíblia como as cartas de São Paulo, João e Pedro? Bom, as cartas de Santo Inácio não entraram na Bíblia porque na Bíblia entraram só os livros que foram escritos por apóstolos ou por, aspas, varões apostólicos. Ou seja, pessoas que ou eram apóstolos ou estavam intimamente ligados aos apóstolos e estavam já escrevendo uma doutrina em nome dos apóstolos. Não é? Portanto, é a palavra, digamos assim, apostólica. As cartas de Santo Inácio nunca foram reconhecidas como cartas escritas por apóstolos, porque Santo Inácio não era um apóstolo, não é? E nem era um varão apostólico no sentido em que ele conheceu os apóstolos, sim, mas ele estava escrevendo cartas em nome dele, não em nome de um apóstolo, né? Tem muita gente, os exegetas atuais fazem especulações, por exemplo, que carta de São Paulo a Timóteo, não foi escrita por São Paulo coisa nenhuma, foi escrita por um cara aí, porque o vocabulário é bem diferente daquele de São Paulo, portanto não foi escrita por São Paulo. Tudo bem, pode não ter sido escrita por São Paulo, mas foi escrita por uma pessoa que tinha a consciência de que estava escrevendo a doutrina de Paulo, e a igreja reconheceu essa pretensão dele, não é? A igreja reconheceu que a pessoa que escreveu a carta a Timóteo estava realmente expondo uma doutrina que era a doutrina apostólica ligada ao apóstolo São Paulo. É exatamente esse reconhecimento, porque é assim, importante a gente entender esse fenômeno, professor, que Deus inspira, né, aquele que fala a sua palavra, mas ele tem também que inspirar a igreja que ouve. Como está escrito no Evangelho de São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então a igreja reconhece a voz. Como é que a Bíblia foi escrita? Não é? A Bíblia foi escrita assim. Como é que foi? Como foi escrito? Foram selecionados os livros da Bíblia? Foram selecionados assim. Chegava uma pessoa com um livro, dizia, olha, tem esse Evangelho aqui. Aí o velho bispo, ou então o Papa, sentava, leia para mim. Às vezes o bispo era até analfabeto. Leia para mim. E começava lá a ler. Ele ouvia aquilo e disse, este é Jesus. Pode escrever na lista, porque esse daqui a gente pode ler na missa. Aí de repente chegava com outro livro lá, maluco, do Evangelho de Judas, Evangelho carpocraciano, não sei o quê. O bispo chegava, não, esse não é Jesus. Porque não estava na tradição, não estava naquilo, na fé apostólica. Então a Bíblia existe, gente, graças a Deus, porque a Igreja Católica foi fiel à palavra de Deus. E não só um bispo, né, Padre Paulo, mas os concílios, né? Concílio de Cartago III, do tempo de Santo Agostinho, Concílio de Cartago IV, Concílio de Trullos. Sim. Quer dizer, então eram os bispos reunidos que interpretavam. Quer dizer, então aí o Espírito Santo estava ali. Aí quando você chega e diz que em 313, com Constantino, quando o cânon da Bíblia não estava nem estabelecido direito, a igreja já traiu a fé e se tornou uma espécie de macumba, né? Quando você chega e diz que a igreja abandonou a fé cristã e se tornou sincretista, você está pondo em risco a sua própria fé bíblica, meu irmão. Porque se você acha que a igreja tão cedo traiu a Cristo, então como é que você vai explicar a Bíblia? Como é que você vai explicar esses 27 livros? Porque a igreja ainda estava no processo de debate desses livros, não é? Então, se a igreja traiu, então também jogue fora a sua Bíblia. Padre Paulo, a gente já está no final do programa, mas eu queria colocar uma pergunta que mesmo se o senhor respondesse, eu sei que não é fácil responder de maneira rápida, mas a gente sabe que hoje há uma agitação dentro da igreja, inclusive teologia da libertação e teologia liberal, causada por um tal de Rudolf Bultmann, né? A tal teoria da história das formas, que o evangelho não é histórico, o Cristo da fé não é o Cristo da história. Como é que é isso aí? Bom, veja, a questão de Bultmann é a seguinte. Primeiro, Bultmann não tinha fé. Bultmann era um teólogo protestante. Protestante, luterano, né? Ele, basicamente, ele não tinha fé
na ressurreição de Cristo e nos milagres e nas realidades sobrenaturais que estão no Evangelho. Ele disse assim: não é possível ser cristão hoje e continuar acreditando nos milagres que estão lá no Novo Testamento. Ou seja, a frase exata dele era assim: não é possível crer nos milagres do Novo Testamento e continuar usando o rádio, a lâmpada elétrica, ou seja, as coisas da modernidade. Hoje ele diria a internet, o celular, né, o Twitter e companhia limitada. Bom, por quê? Porque ele vê que a mentalidade do homem moderno é uma mentalidade da ciência técnica, do empirismo. E Bultmann é um empirista, ou seja, ele é existencialista, heideggeriano, de Heidegger, e o existencialismo ele é empirista, só acredita naquilo que está lá comprovado, né, através da experiência. Pois bem, então ele chega e diz: esse negócio que está aí de milagre não pode existir porque a ciência não concorda com isso. Sei lá que ciência é essa, mas em todos os casos ele diz que a ciência desmente. Logo, só pode ser uma invenção mítica. Então ele inicia esse processo que ele chama em alemão de Entmythisierung, ou seja, desmitologização da Bíblia. Você tira os mitos e fica somente com aquilo que seria o Cristo, o Jesus histórico, segundo ele, não é? Como ele nota que é impossível chegar nesse Jesus histórico, porque sobra muito pouco, ele se volta então para um fenômeno. Vejam, Jesus existiu. E os primeiros cristãos interpretaram na sua visão de mundo, que era uma visão de mundo mágica, mítica, supersticiosa. Ora, nós cristãos do século XXI temos todos o direito de então pegar a Bíblia e interpretá-la conforme a nossa visão. Que, no caso do nosso amigo Bultmann, era a visão existencialista. Bultmann morre, mas essa ideia dele continua. Então, conforme vão mudando as ideias da época, vai mudando os vários Jesuses, né, que vão sendo interpretados. Então, se o cara é existencialista, ele interpreta Jesus conforme a doutrina existencialista dele. Se o cara é marxista, Jesus é um Che Guevara que trocou a boina pela coroa de espinhos, né? E se Jesus é digamos assim, um herói do liberalismo burguês, então ele só interpreta Jesus daquele jeito, né? Se o cara é um hippie, né, então ele interpreta Jesus como um Jesus Cristo superstar, e assim por diante, né? Se o cara é meio maluco, então ele vai e põe um Jesus do tipo Scorsese, assim, meio esquizofrênico, que tem visões alucinantes, né? Então, cada um interpreta o seu Jesus. Por quê? Porque já não se acredita que o que está na Bíblia é real. O que está na Bíblia é fruto de uma mentalidade mágica daquelas primeiras comunidades supersticiosas. É por isso que não dá um crédito ao magistério da igreja, como se deveria dar. Exato. O magistério da igreja continua crendo que substancialmente aquilo que está no Evangelho é histórico. Substancialmente. Por que eu uso a palavra substancialmente? Porque pode ser que em detalhes tenha se perdido alguma coisa, mas substancialmente é aquilo. Na essência é aquilo. É Jesus. E se nós formos ousados e lermos a Bíblia de forma católica, nós iremos ver que maravilha que é nós nos encontrarmos com Jesus vivo, né? Não com um personagem do passado, não com Jesus histórico, alguém que existiu há 2000 anos atrás, mas o Jesus hoje, vivo, no meio da sua igreja de 2000 anos, que continua, porque a igreja é o corpo deste Cristo Senhor.